Glória a Deus. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outros 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Nessa passagem aqui a gente vê que Simão, o fariseu, convidou Jesus Cristo para comer na sua casa. Você vê, há uma aceitação aqui de Simão, fariseu, para com Jesus Cristo. Houve uma aceitação, ele chamou Jesus Cristo para ir da sua casa, ele comeu junto com Jesus Cristo, ele estava falando junto com Jesus Cristo. Houve uma aceitação, não há uma rejeição aqui do fariseu. Mas apesar de ter ocorrido essa aceitação, sabe, é coisa pouca. Não é algo que identifica o fariseu como um salvo. Não é algo que identifica um fariseu como um convertido. Sabe, como alguém que realmente estava ali entendendo e compreendendo quem Jesus Cristo era. E que, sabe, houve uma rejeição, mas não foi o suficiente para caracterizar ele como um salvo. Sabe, o que nós aprendemos nessa passagem aqui é que muitas vezes há uma aceitação do homem natural, muitas vezes para com Jesus Cristo. Muitas vezes não há uma rejeição que nós vamos ver. Sabe, muitas vezes há uma pequena aceitação. Mas essa pequena aceitação não significa que a pessoa é salva por causa disso. Glória a Deus. Não significa que a pessoa é convertida por causa disso. Sabe, não significa que a pessoa realmente agora se tornou um cristão por causa disso. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado em perceber esse tipo de coisa, porque hoje em dia a igreja da última hora hoje em dia, ela vê uma pequena aceitação de Jesus Cristo para qualquer um, ela já está chamando qualquer um de salvo. Santo Senhor, sabe, ela vê uma pequena aceitação em qualquer um, ela já está chamando uma pessoa de cristão, já está chamando de crente. Sabe, é preciso tomar um cuidado tomar um cuidado muito grande com isso.
Sabe, é por isso que hoje em dia os evangelismos, sabe, são tão fracos. Porque as pessoas estão visando fazer com que as pessoas tenham uma aceitação. Sabe, hoje eu estava indo comprar ração para o cachorro junto com a minha esposa, e de repente quando eu parei no farol lá, tinha uma igreja inteira no farol, evangelizando. Aí cada um segurava uma plaquinha, aí levantava, Jesus morreu por você. Aí de repente os outros levantavam outra plaquinha, Jesus te ama. Sabe, mediante aquilo há uma aceitação das pessoas que estão passando de carro. As pessoas, que bonito, olha só que lindo. Sabe, há uma aceitação, mas isso não significa que elas estão se convertendo. Glória a Deus. Sabe, isso não significa que elas são salvas. Sabe, isso não significa, sabe, mas a igreja, como a igreja hoje em dia, ela está visando agradar as pessoas, como a igreja hoje em dia está visando trazer as pessoas dentro da igreja, a igreja agora, ela partiu para esse evangelismo de fazer coisas que as pessoas gostam, visando a aceitação delas. Glória a Deus, Senhor. Sabe, e na palavra de Deus, a nossa obrigação no evangelismo, a nossa obrigação em estar pregando a palavra, a nossa obrigação em estar falando de Jesus Cristo não é visar que as pessoas tenham uma aceitação. A nossa obrigação é pregar o evangelho. Glória a Deus, Senhor. Sabe, pregar a verdade. Sabe, o evangelho é algo extremamente ofensivo para as pessoas que não caminham com Deus. Glória a Deus. E hoje em dia é ofensivo até para as pessoas que estão dentro da igreja. Glória a Deus. Por quê? Porque qualquer pessoa que estivesse ali naquele farol, se eles realmente tivessem ouvido o evangelho, você perguntasse para qualquer um deles no farol, ao invés de levantar uma plaquinha e dizer que Jesus Cristo ama, se você tivesse chegado para qualquer motorista ali, tivesse dito, o que te faria feliz hoje? Sabe, o que te completaria hoje? Fala para mim, o que você precisa para fazer você feliz? A maioria deles ia dizer, dinheiro. Sabe, a maioria deles ia dizer, eu preciso de um carro melhor. Se eu tivesse um carro melhor, eu ia ser mais feliz. Glória a Deus. Sabe, eu preciso da mulher dos meus sonhos. Sabe, sabe, a maioria deles iriam dizer isso. E se você virasse para esse motorista e você falasse, está vendo? A sua resposta não é Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, isso mostra a sua condição perdida. Glória. Sabe, isso mostra onde está o teu coração. Glória. Sabe, você nessa condição aí está caminhando para o inferno. Glória. Não importa o quanto você se acha bom, não importa o quanto você se acha honesto, não importa o quanto sejam boas as suas atitudes, sabe, nessa condição aí você está indo para o inferno. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, o que a gente ia ter? A gente não ia ter a aceitação das pessoas, a gente ia ver a rejeição. Glória a Deus. Sabe, a gente ia ver a rejeição, a gente ia ver raiva nas pessoas. Por quê? Porque o evangelho foi pregado. Glória a Deus. Porque o evangelho foi anunciado. Sabe, mas hoje em dia hoje em dia os crentes de hoje em dia, os pregadores de hoje em dia, as igrejas de hoje em dia estão achando que porque as pessoas tiveram uma pequena aceitação, está ocorrendo um grande avivamento. Glória a Deus. Nossa, que avivamento, nós estamos anunciando o evangelho para todo mundo. Mas que evangelho que está anunciando? Apenas Jesus te ama, Jesus morreu por você. Sabe, e mediante apenas a isso, os pecadores não estão entendendo que eles estão numa condição de perdido. Glória a Deus. Sabe, quem não entende que está na condição de perdido, não precisa de um Salvador. Glória a Deus, Senhor. Só precisa de um Salvador quem entende que está perdido. Glória a Deus. Só precisa de um Salvador quem entende que está indo para o inferno. Glória a Deus. Só precisa de um Salvador quem entende que não é bom. Sabe, então, a função da igreja não é visar uma aceitação das pessoas. Sabe, e hoje em dia as pessoas vivem a vida do jeito que bem entendem. Sabe, as pessoas dão desculpa para todo que é tipo de coisa, para não caminhar com Deus. Sabe, e o pregador muitas vezes está visando a aceitação das pessoas ainda. Não, irmão, Deus entende, irmão. Deus entende. Não está dando para congregar, não está dando para vir. Não, Deus entende, fica firme aí, vai caminhando.
Sabe, irmãos, mas essa não é a mensagem do Evangelho. Sabe, irmãos, a mensagem do Evangelho, sabe, é algo que nos confronta. Sabe, é algo que diz, larga a mão de ser hipócrita. Sabe, e comece a priorizar as coisas de Deus. Sabe, irmãos, larga a mão de ser hipócrita. Sabe, a gente só precisa de uma razão para priorizar as coisas de Deus. Sabe, irmãos, e qual a razão? Deus precisa ser honrado. Glória a Deus. Sabe por que você congrega tanto, irmão? Porque Deus precisa ser honrado. Glória a Deus. Sabe por que você vive? Por que você vive uma vida? Sabe por que você faz as coisas tudo direito? Por que você lê a Bíblia? Por que você busca Deus? Sabe porque Deus precisa ser honrado. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, mas o hipócrita não. Sabe, irmãos, o hipócrita não falta desculpa. Sabe, eu não honro a Deus porque senão ia dar problema para mim, irmão. Por isso que eu não honro a Deus. Sabe, irmãos, aconteceu a adversidade, irmãos. Então, por isso, sabe, não faltam desculpas. Sabe, mas aquele que se converteu verdadeiramente, ele só precisa dessa razão. Deus precisa ser honrado. Deus precisa ser glorificado. E quando nós pensamos disso, quando nós olhamos para isso, nós não vamos buscar pequenas aceitações das pessoas para com Deus. Glória a Deus, Senhor. E esse tipo de coisa, das pessoas terem uma pequena aceitação, sabe, está fazendo com que muitos perdidos entrem dentro da igreja, sabe, e todo mundo fique declarando eles salvos. Todo mundo fica declarando eles cristãos. Então você vê muita gente dizer, não, mas as pessoas estão congregando, mas as pessoas estão buscando a Deus, mas as pessoas estão cantando, sabe, como que não são salvos? Mas quando você exige um evangelho mais profundo, sabe, quando você prega uma palavra mais profunda, quando você prega, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, sabe, a vida cristã é uma vida de renúncia, uma vida de abnegação, sabe, é uma vida que visa honrar a Deus. Quando você exige muito delas, aí você percebe quem tem uma pequena aceitação e quem realmente teve o seu coração movido por Deus. Glória a Deus. Então, essa palavra fala sobre isso, a diferença de alguém que tem uma aceitação natural, mas que não é salvo, e a diferença daquele que Deus moveu o coração. Glória a Deus. A diferença daquele que Deus moveu o coração e verdadeiramente está vivendo uma vida que glorifica a Deus. Santo Senhor. Sabe, irmãos, então a gente vê que quando as atitudes de Simão, o fariseu, são comparadas com a atitude da mulher pecadora, sabe, há uma diferença gritante aqui. Glória a Deus. Sabe, há uma diferença gritante. Sabe, há uma diferença muito grande, porque na visão de Simão, o fariseu, sabe, ele tinha chamado Jesus Cristo para comer na casa dele, e Jesus Cristo estava lá e estava comendo, então isso era o suficiente para a vida cristã, não precisava amar nada mais do que isso. Glória a Deus. Então, quando ele viu a mulher pecadora vir chorar aos pés de Jesus, secar os pés de Jesus com o cabelo, ungir os pés de Jesus, ele olhou aquilo e ele falou, mas isso aí não precisa disso. Sabe, isso aí é um exagero, essa vida cristã não é isso, vida cristã é a minha, porque eu sou bom, é porque eu persevero, vida cristã é só minha. Sabe, irmãos, então é preciso tomar cuidado com essa diferença. Aqueles que Deus chamou, que Deus moveu o coração, sabe, irmãos, eles não vão ter uma pequena aceitação. Sabe, eles não vão querer ouvir um meio evangelho, eles não vão querer ouvir uma meia palavra, sabe, irmãos, eles vão querer ouvir realmente uma palavra completa. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, eles vão se incomodar quando o nome de Deus for blasfemado. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o que as igrejas hoje estão fazendo? Não, venha congregar hoje, porque hoje a gente vai ter um lanche especial no fim do culto. Sabe, por que as igrejas têm que dizer que vai ter um lanche especial no fim de culto? Porque se dizer que é só para louvar Jesus Cristo, ninguém vem.
Não tem graça nenhuma vir na igreja só para louvar Jesus Cristo. Sabe? Então a igreja usa de métodos humanos para trazer as pessoas. Então as pessoas vêm porque vai ter alguma coisa especial depois do culto. E isso é o importante, é para isso que elas vêm. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, por quê? Porque elas acham que há uma aceitação maior de Jesus Cristo quando a gente anuncia que vai ter alguma coisa especial no fim do culto. Glória a Deus. Sabe, mas a função da igreja não é fazer com que as pessoas aceitem alguma coisa. A função da igreja é chamar as pessoas por causa da verdade. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e chamar as pessoas por causa da verdade venha glorificar a Deus. Glória Sabe, a Deus. venha buscar a Deus. Arrependa-se. Glória a Sabe, Deus. o que os discípulos pregaram? Arrependa-se. Glória a Deus. O que Jesus Cristo pregou? Arrependa-se. Glória a O que João Batista pregou? Arrependa-se. Glória a Deus. O que a igreja de hoje prega? Deus te ama, tem um plano maravilhoso na tua vida. Santo. O que a igreja de hoje prega? Deus tem um plano, Deus vai fazer um milagre, a obra vai acontecer. Prega-se tudo menos arrependimento. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então, quando não é pregado de maneira correta, sabe, quando as pessoas não entendem a sua condição miserável, sabe, irmãos, muitas vezes a gente não sabe nem quem que tem a fé natural, sabe, quem tem a fé que salva. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, a gente só vai descobrir realmente quem é movido por Deus e quem é crente de verdade, sabe, irmãos, quando eles forem apertados através da verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, aí quem tiver a fé natural, vai buscar um lugar mais confortável para congregar. Glória a Deus. Né? Aqui tá muito desconfortável. Tava muito confortável quando eu ouvia os sonhos, os projetos. Agora que eu não ouço mais, eu vou buscar um lugar mais confortável. Sabe, mas aqueles que tiveram o seu coração movido por Deus, eles vão dizer, puxa, essa é a verdade, olha só, é mesmo, e eu preciso caminhar agora nessa verdade. Sabe, eles serão movidos para essa verdade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e o que nos alegra? Glória a Deus. O que nos contenta? Sabe, o que nos completa? Sabe, não dá para dizer as duas coisas, porque há uma incoerência muito grande quando nós dizemos que temos uma aceitação natural, mas quando nós somos apertados nós não queremos, e nós mesmo assim dizemos que caminhamos com Deus. Glória a Deus. Sabe, então, aquele que Deus moveu o coração, aquele que Deus chamar, vai agir como uma mulher pecadora. Glória a Deus. Sabe, ela não foi lá, fez tudo isso aos pés de Jesus Cristo e voltou para o pecado. Não, aquela foi uma transformação real. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, aquela salvação foi uma salvação real. Glória a Deus. Sabe, irmãos, foi um movimento de Deus real. Sabe, a tua fé te salvou. Sabe, irmãos, a fé é um dom de Deus. Glória a Deus. A fé não é uma capacidade humana. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ela recebeu essa fé vinda de Deus. Sabe, irmãos, então isso é algo que fez com que ela saísse ali e ela transformasse a vida dela. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, essa é a vida cristã. É por isso que a gente não se preocupa em buscar uma aceitação das pessoas do mundo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque a fé é um dom de Deus. Então basta a gente pregar a verdade e deixa Deus fazer o trabalho. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a gente não tem que tentar arrumar métodos para fazer as pessoas virem para dentro da igreja. Glória A gente não tem que tentar fazer o evangelho parecer mais bonito, parecer mais agradável. Não, nós só temos que proclamá-lo e esperar o Espírito Santo agir. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e aqueles que tiver que vir, vão vir. Sabe, irmãos, é simples desse jeito. Não há como nós tentarmos melhorar a mensagem não pode ser melhorada. Glória a Deus. Não há como nós tentarmos fazer a mensagem ser mais agradável. Não é agradável você falar para os perdidos que eles estão perdidos. Não há maneira agradável para se dizer isso. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então nós vemos Simão, fariseu, e a mulher pecadora. Não houve nenhuma desconfiança da mulher pecadora para com o Simão, fariseu. Mas houve uma terrível desconfiança de Simão, fariseu, para a mulher pecadora. Glória a Deus, Senhor. Sabe, quando Simão, fariseu, ele viu a mulher pecadora entrando e fazendo tudo aquilo, ele, aí se Jesus soubesse quem que é essa mulher,
essa mulher aí, essa mulher não vale nada, essa mulher aí é uma pecadora, sabe? Houve uma terrível desconfiança de que aquele movimento era real, sabe? De que realmente ela estava se arrependendo, de que ela estava se convertendo. Glória a Deus. Sabe, mas não houve nenhuma desconfiança da mulher pecadora para com o fariseu. Ela não entrou naquela casa pensando, Jesus, toma cuidado com esse Simão fariseu aí, que esse homem aí, toma cuidado, ele faz umas coisas aí estranhas. Santo Senhor. Sabe, irmãos, o que isso nos ensina? Sabe, muitas vezes os crentes estão agindo assim. Glória a Deus. Muitas vezes entra alguém na igreja novo, perdido, e a primeira coisa que a gente fala para o novo perdido, não, mas agora você vai congregar com a gente aqui? Vou congregar com a gente aqui, mas como é que está a sua vida? Santo Senhor. Está caminhando direitinho? Está vivendo? Como é que está a sua vida agora? E o casamento, como é que está? Está casado com a mesma mulher? Está vivendo uma vida santa? Tá vivendo... Não, porque aqui não é bagunça. Aqui não é bagunça. Está caminhando direito? Como é que você está fazendo? Sabe, como se a gente fosse perguntar para alguém se alguém merece a graça de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não adianta perguntar para as pessoas se elas merecem a graça de Deus. Ninguém merece a graça de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, quando nós viramos para os perdidos e nós falamos para ele, mas a vida está certa agora, está tudo certinho, quando nós está dando a impressão de que nós merecemos. Glória a Deus, Senhor. Não, eu estou aqui porque eu estou merecendo, eu estou fazendo a minha parte. Por isso que a gente congrega aqui, porque a gente... Sabe, irmãos, o que nós temos que fazer é enxergar esses perdidos entrando, sabe, e entender que Deus está movendo o coração deles. Glória a Deus. Que Deus está fazendo um milagre. Sabe, irmãos, não perguntamos para eles se eles merecem ou não entrar na igreja, se eles merecem ou não. Não perguntamos, sabe? Nós temos que enxergar como Deus movendo o coração. Foi desse jeito que a mulher pecadora entrou dentro da casa. Glória a Deus, Senhor. Sabe, mas o fariseu não. O fariseu, aquele que tem uma aceitação natural de Jesus Cristo, mas ele não era salvo. O que ele entendia não, essa mulher aí não podia estar encostando em Jesus não, porque ela não é uma pessoa boa, sabe? Ela não é uma pessoa que caminha com Deus direito, sabe? E ela ficava buscando alguma coisa, sabe, irmãos? Esse é o fariseu. Glória a Deus. Sabe, muitas vezes é desse jeito que nós agimos. Glória a Deus. Ao invés de nós enxergarmos Deus movendo o coração, sabe, você quer mudar alguém? Pregue o evangelho. Glória a Deus. Sabe, não fique mandando as pessoas tomarem atitude. Não adianta mandar, sabe, dar uma lista de atitude para as pessoas mudarem. Você quer se converter? Então você tem que fazer assim, você tem que parar de fumar, tem que parar de beber, sabe? Conversão não é mudança de atitude. Sabe, conversão é um milagre de Deus na vida do perdido. E esse milagre só acontece mediante a pregação da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então, deixe a palavra confrontar. Sabe, irmãos, deixe a palavra ofender. Se eles tiverem que se ofender, que eles se ofendam por causa da verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não com nós mandando eles deixarem de ter atitude. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então é essa a verdade, é isso que nós vemos aqui, Simão fariseu se incomodando da mulher pecadora, desconfiando daquilo, e Jesus Cristo, para mostrar o que está acontecendo ali, Jesus Cristo vai contar uma história para dizer o que estava acontecendo ali. Glória a Deus. Jesus Cristo, conhecendo o pensamento de Simão fariseu, de que ele estava desconfiando, Jesus Cristo vai dizer, existiam 2 devedores. Um deles devia 500 e o outro devia apenas 50. E os 2 foram perdoados. Quem que vai amar mais? Perguntou para o Simão fariseu. E Simão fariseu falou, com certeza é aquele que deve mais. Aí Jesus falou, então, é isso que está acontecendo aqui. Glória a Deus. Você acha que deve pouco. Glória a Deus. Sabe, o problema hoje em dia é que as pessoas acham que devem pouco. Glória a Deus. Sabe, irmãos, como se alguém devesse pouco. As pessoas acham que são boas, as pessoas acham que são capacitadas. Hoje em dia os crentes nem acham que devem pouco. Os crentes hoje em dia acham que Deus escolheu eles porque eles são capacitados. Glória a Deus. Sabe, Deus escolheu eles por causa de alguma coisa que eles estão fazendo. Mas a palavra de Deus nos mostra apenas perdidos. Uns são mais perdidos que outros, mas a palavra de Deus só nos mostra os perdidos. Glória a Deus. Sabe, então o que Jesus Cristo está dizendo é isso que está acontecendo aqui, essa mulher aqui, ela é mais perdida, sabe, então ela está amando, mas ela está entendendo exatamente o que eu significo na vida dela. Glória a Deus. Mas você, Simão fariseu, você acha que deve pouco, Glória a Deus. ou acha que não deve nada.
Sabe, por isso que você acha um exagero. Sabe, irmãos, e é isso que acontece. Aquelas pessoas que têm uma aceitação natural por Jesus Cristo, sabe, elas olham para aquele que é convertido e elas falam: ah, mas isso aí virou um fanático. Mas para que ficar congregando sempre? Não precisa ficar congregando toda semana. Não precisa, para que? É muito exagero, precisa ir caminhar com Deus. Não precisa, basta apenas a gente congregar de vez em quando, a gente ser uma pessoa boa, a gente não mata, não rouba, a gente vive uma vida aí, tá bom, não precisa de muita coisa não. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é desse jeito que age alguém que tem uma aceitação natural por Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas a mulher pecadora, aquele que Deus moveu o coração, ele entende: não, eu preciso buscar a Deus, Deus precisa ser honrado na minha vida, sabe, Deus precisa ser glorificado, sabe, eu preciso buscar a Deus cada dia mais e mais, sabe, eu preciso me consagrar cada dia mais e mais, e nunca tá bom. Sabe, o crente que vira e fala: ah, tô bom, agora sim eu tô santo, agora sim eu tô caminhando com Deus, agora não, nunca tá bom. Sempre precisamos caminhar mais, sempre precisamos buscar mais, sempre precisamos honrar mais, sabe, esse é o coração daquele a quem Deus está movendo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então o raciocínio da graça é diferente do raciocínio natural. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o raciocínio do homem natural é: eu sou bom, eu estou buscando a Deus, sabe, eu não mato, eu não roubo, o raciocínio da graça é eu, o homem olhando para si mesmo, para depois ir a Deus. Glória a Deus. Sabe, mas o raciocínio da graça não, o raciocínio da graça é diferente, o raciocínio da graça é o homem olhando primeiro para Deus. Glória a Deus. Deus me salvou, sabe, Ele moveu meu coração, Ele fez a obra, Ele fez o milagre, Ele fez o livramento. Sabe, quando você vê um crente olhando para si mesmo, sabe, ele está usando o raciocínio natural do homem caído. Sabe, irmãos, mas quando nós somos movidos por Deus, quando Deus move nós, aí nós usamos o raciocínio da graça, somos nós olhando para Deus em primeiro lugar. Ele fazendo a obra, Ele nos movendo, Ele nos transformando. Sabe, irmãos, então deve haver alegria em nós quando nós vemos perdidos entrando dentro da igreja. Glória a Deus. E não desconfiança. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, deve haver alegria. Por quê? Porque a obra da conversão é somente um milagre mesmo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é somente um milagre mesmo. Então não importa o quão perdido seja o perdido. Glória a Deus. Sabe, o religioso ele precisa de um milagre, sabe, e o perdido também. Sabe, irmãos, então é somente Deus mesmo. Então não deve haver desconfiança em nós quando os perdidos entram dentro da igreja. O que deve haver dentro de nós é alegria. Glória a Deus. Deveria haver alegria aqui deveria haver alegria aqui em Simão, o fariseu, quando ele enxergou aquela mulher pecadora entrando dentro de casa. Glória a Deus, Senhor. Sabe, ele deveria olhar aquilo e ele deveria dizer: oh, maravilha, olha, as pessoas estão se arrependendo. Glória a Deus. Olha só, olha a vida que ela vivia e agora Deus está movendo, Deus está transformando. E muitas vezes o que a gente tem é inveja, muitas vezes o que a gente tem é ciúme, muitas vezes o que a gente tem são pessoas dizendo: não, a gente caminha com Deus aqui, a gente busca Deus, a gente se esforça, a gente faz a nossa parte, depois vem esses perdidos aí e agora acha que é santo agora. Não, vocês são perdidos, você já foi para o inferno já. Ao invés de haver alegria que os perdidos estão voltando, a inveja é a ciúmes. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, que possa haver alegria em nós. Glória a Deus. Porque o mesmo milagre que Deus fez nesse perdido, sabe, irmãos, Deus fez na nossa vida também. Glória a Deus, Senhor. Porque nós não merecemos. Glória a Deus. Sabe, em nós não há capacidade. Em nós não há condição nenhuma. Então quando nós vemos um perdido voltando para os caminhos de Deus, deve haver alegria, deve haver o contentamento e deve ter o pensamento em nós: um dia eu já fui um perdido assim. Sabe, um dia eu já fui o perdido no mundo, ou um dia eu já fui o perdido religioso, mas Deus moveu meu coração para a verdade. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não existe ninguém salvo, ou você é o perdido religioso, ou você é o perdido no mundo. E se você hoje entende a verdade, é porque Deus fez o milagre. Então deve haver alegria em nós quando nós vemos Deus fazendo um milagre nessas pessoas. Glória a Deus, Senhor. E para esse milagre acontecer, nós temos que ter em nossa mente que é preciso da verdade. Glória a Deus.
Não pode haver em nós nenhum sentimento de querer agradar. Glória a Deus. Não pode haver em nós nenhum sentimento de querer fazer o evangelho parecer mais bonito aos olhos dos pecadores. Não, deve haver o sentimento de nós de que a verdade é suficiente. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, a verdade basta. Nós temos que virar para os pecadores e temos que dizer a ele: ó, sabe o que falta na tua vida? Não é um carro 0 km, não é uma casa nova, o que te falta é Jesus Cristo. Glória. Ele te basta na tua vida. Glória. Sabe, é dele que você precisa. Sabe, nós temos que colocar essa verdade e mostrar para ele que sem esse pensamento eles estão perdidos. Glória a Deus. Eles estão caminhando para o inferno. Sabe, irmãos, não é dizer para eles, sabe, ó, você precisa de um carro novo, você precisa de uma cura, você está doente. Ó, se você for na igreja, Deus pode te dar tudo isso aí, viu? Se você for para a igreja, Deus pode te dar um carro 0 km, Deus vai te dar. Sabe, irmãos, essa não é a mensagem. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a mensagem é: Jesus é suficiente. Glória. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Sabe, irmãos, as demais coisas Deus vai preparar, sabe, irmãos, mas Ele tem que ser suficiente. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, que nós venhamos a proclamar essa verdade na vida das pessoas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que essa verdade venha satisfazer a cada um de nós. Glória a Deus. Porque se isso não nos satisfaz, significa tão somente que nós temos essa fé aqui do Simão fariseu. Glória a Deus. Sabe, nós temos uma aceitação? Temos, sabe? Nós gostamos de congregar, de vez em quando a gente busca Deus, quando sobra um tempinho a gente faz isso, e a gente se alegra das coisas de Deus, mas não há uma conversão real. Glória. Quando o evangelho é mais profundo, quando o evangelho exige mais, ele mostra realmente quem você é. Glória a Deus. Sabe, ou um salvo ou um perdido. Sabe, irmãos, que quando o evangelho mostrar a profundidade daquilo que tem que ser, sabe, que, irmãos, que aquilo que venha a ser mostrado o nosso comprometimento verdadeiro com Deus. Sabe, irmãos, o verdadeiro mover de Deus na nossa vida. Não basta discursos bonitos. Sabe, irmãos, não basta a gente palavras bonitas da boca para fora, porque as pessoas negam a Deus o tempo inteiro com as suas atitudes. As pessoas o tempo inteiro estão dizendo: não, Jesus é bom, é maravilhoso, Jesus, o que seria de mim sem Jesus? Mas a primeira coisa que elas fazem é sacrificar Jesus Cristo. Sabe, irmãos, quando tem a primeira oportunidade. Sabe, ninguém para de trabalhar. Sabe, ninguém deixa de comer. Sabe, irmãos, todo mundo faz aquilo que precisa fazer, mas quando se trata das coisas de Deus, sabe, irmãos, as pessoas, a primeira coisa que fazem é sacrificar as coisas de Deus. Sabe, irmãos, mas é nesse momento que nós mostramos quem nós somos. Glória a Deus, Senhor. Que nós somos apenas um discurso bonito. Sabe, irmãos, que nós temos apenas uma fé natural. Sabe, se você tem uma fé movida por Deus, uma fé salvífica, mostre isso na sua vida. Glória a Deus. Sabe, priorize as coisas de Deus. Porque caminhar com Deus de vez em quando é fácil. Glória a Sabe, irmãos, caminhar com Deus quando sobra tempo é fácil. Sabe, priorizar a Deus quando é conveniente é fácil. Sabe, irmãos, mas verdadeiramente mostramos quem nós somos quando diante de todas as outras coisas nós dizemos: não, o importante é Deus. O importante é caminhar com Deus. Ele é a prioridade na minha vida. Sabe, eu não deixo Ele para se sobrar tempo. Eu não deixo Ele para depois. Né, irmãos? Teve um pregador que ele estava pregando assim: vocês ficam dizendo assim: a gente trabalha demais, a gente não tem tempo para vir para a igreja. A gente trabalha demais, a gente não tem tempo para congregar. Quando a gente tem um pouco de tempo para congregar, sabe, a gente vai viajar, porque a gente nunca tem tempo. Quando a gente tem tempo, a gente vai viajar, a gente vai passear, a gente vai para o campo, porque nunca tem tempo, irmão. Quando tem tempo, a gente vai congregar. Aí esse pregador virou para a igreja e falou assim: quando o teu filho estiver doente, estiver morrendo, sabe o que você faz? Vai para o campo, vai passear. Sabe, quando tudo estiver dando errado na tua vida, que tudo estiver desmoronando, vai passear, vai para o campo. Porque não é lá que você se satisfaz quando tudo está bem. Sabe, não é lá que você se alegra quando tudo funciona, quando tudo está indo bem, quando o dinheiro está entrando, quando está com saúde, quando está tudo bem, não é lá que você se satisfaz. Quando está dando tudo errado, vai para o campo, vai para a praia. Sabe, é lá que você se contenta. Sabe, quando tudo estiver dando errado, vai lá. Sabe, não venha na igreja buscar a palavra, não.
Vai lá para o campo, lá é lá que você se completa, é lá que você se satisfaz. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o que esse pregador estava querendo dizer? Ó, essa é a fé natural. A fé natural é aquela pessoa que vem para a igreja quando precisa de alguma coisa. Mas quando não precisa de nada, ele vai se alegrar em outras coisas. Sabe, irmãos, que nós venhamos a nos alegrar em Deus. Que nós venhamos a nos satisfazer nele, que ele possa ser suficiente na nossa vida. Sabe, irmãos, não apenas em palavras, sabe, irmãos, mas em palavras e ações. Porque essa é a vida cristã. Essa é a nossa obrigação como crente. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém.